provável escalação e eu quero saber também como é que está esse teu coração para o jogo de amanhã, se você está confiante, não está confiante. O Flamengo teve a confirmação do Arrascaeta, que está fora, não vai ser nem relacionado para esse confronto, ele já é a confirmação de um desfalque. E a matéria do Globo Esporte, inclusive, cita um clima leve, que Mário Jorge indica a equipe da final da Copa do Brasil, só que sem o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. E aí eu queria perguntar a você se Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro seria a equipe que você mandaria a campo contra o Bahia, e se você acha que ele vai sucumbir aos desejos de Gabriel Barbosa e vai botar o cara no banco. Isso aí me surpreenderia muito. Não é comum ver o Gabigol no banco, sobretudo para um técnico sub-20 que chega com muito menos respaldo do que o técnico da equipe profissional. Sobre a escalação, para mim a escalação está correta. Eu acho que o Flamengo tem que tentar uma certa continuidade agora nesse final de ano. Aliás, uma coisa que a gente teve pouco com o Sampaoli, né? Talvez esse tenha sido um erro do Sampaoli. O Sampaoli mudou demais o time, inclusive uma modificação crucial no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo, quando ele escalou um ataque com Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, que foi um jogo em que a gente foi muito mal e praticamente foi onde a gente perdeu a Copa do Brasil. A gente perdeu a Copa do Brasil dentro do Maracanã no primeiro jogo. O segundo jogo foi até um jogo equilibrado, acho que o Flamengo conseguiu jogar até melhor. Sobre o Mário Jorge, para mim ele não pode chegar para revolucionar, eu acho que ele tem que chegar para fazer um feijão com arroz. Ele não é o técnico do Flamengo, ele vai ter que tentar fazer com que o Flamengo sinta menos essa transição, essa mudança. Então, para isso, eu acho que eles tentam se aproximar de um esquema que ele viu dar certo, pelo menos em grande parte do jogo contra o São Paulo. Acho que acaba tendo uma modificação tática aí, que a gente vai ter provavelmente o Everton Ribeiro como um meia pelo lado direito e o Gerson como um meia pelo lado esquerdo, né? Ou o Everton Ribeiro mais centralizado, com o Bruno Henrique pela esquerda, eu não sei. Mas eu acho que isso pode acabar mudando, porque a ausência do Arrascaeta acho que também muda a configuração do time. Mas eu gosto e era uma coisa assim que eu já vinha pedindo há algum tempo. Para mim, o Flamengo é um time muito frágil, um time que cede muitas oportunidades. Então, essa dupla de volantes com o Thiago Maia e Pulgar, acho que acaba dando uma segurança, mesmo que eles não jogam tão bem, mesmo que eles não estejam jogando tão bem, principalmente o Thiago Maia, o Pulgar está até jogando bem. Eu acho que dá uma consistência que o Flamengo precisa nesse momento. Luiz Araújo é uma boa opção, cara, mas eu acho que ele está no mesmo barco do Arrascaeta, tá? Eu não acho que ele esteja 100% curado da lesão que ele teve, que foi uma lesão muito séria, assim como o Arrascaeta. Os dois entraram no desespero para ver se conseguiam arrumar alguma coisa contra o São Paulo, mas eu não imagino o Arrascaeta, o Luiz Araújo jogando esse jogo. Mas para mim, tá? Olhando essa escalação, eu acho possível questionar até um e outro, mas para mim não tem nada de errado aqui. Para mim é o que ele tinha que ter feito. Everton Ribeiro. Pô, Vitor Hugo não tá jogando nada, eu vou botar quem aqui no lugar do Everton Ribeiro? Para mim o time é esse, isso é o que a gente tem de melhor, e é o time que eu acho que tem mais chance de somar um ponto e botar o Flamengo vivo no Brasileiro de novo. Gostei da escalação, Cleitinho. Você mudaria alguma coisa? Eu gostei da sugestão do Luiz Araújo. Eu acho que a sugestão do Luiz Araújo na vaga do Everton Ribeiro seria melhor. Entendo se ele tiver condições, né? Não, mas acredito que sim. Se ele não tivesse condições, eu acho que a matéria também teria citado o nome dele, não apenas do Arrascaeta. E assim, até muito por questão da qualidade técnica que ele pode dar ao jogo, né? Um jogador que tem um drible mais acentuado, um jogador que consegue levar para a linha de fundo para fazer um cruzamento. E aí a gente tem o Pedro como titular, podendo aproveitar esses cruzamentos, o que seria importante, o próprio Bruno Henrique também. Eu gostei muito dessa sugestão do amigo aí, com a entrada do Luiz Araújo, até porque muito da minha escolha de aceitar a renovação do Everton Ribeiro não é nem apenas só a temporada dele que foi muito abaixo, porque se fosse assim eu ia ter que pedir um monte de jogador também fora, por conta da temporada tão ruim que foi 2023.
mas é porque eu sinto que o Everton Ribeiro já não tem mais vitalidade suficiente para entregar ao Flamengo uma possibilidade de atacar, defender, pressionar quando perde a bola. Eu acho que ele já está começando a entrar num declínio físico. Isso talvez possa também ser um dos motivos pelo qual ele não jogou muito com o Sampaoli, ou também, aí tem também a contrapartida, né, Rafa? Vai ver, ele tá assim justamente porque ele não teve sequência para jogar com o Sampaoli, e aí a gente sabe que um jogador sem ritmo de jogo acaba produzindo menos do que a gente até esperava que ele pudesse. Mas o fato é, hoje eu entendo que o Everton Ribeiro é muito mais um jogador de segundo tempo, um jogador que possa entrar para fazer a diferença numa segunda etapa do que no primeiro tempo. E eu acho que até mesmo para prestigiar um pouco do que foi o Luiz Araújo antes da sua lesão, que a gente estava até discutindo se ele merecia ou não mais oportunidades, e aí no primeiro jogo que tem a chance de começar a titular, ele se lesiona, o que é uma pena, mas eu acho que era um bom momento da gente tentar resgatar o jogador e colocar ele como titular. Então, eu gostei dessa alternativa, mas ele até coloca o Luiz Araújo talvez na vaga de outro jogador. Eu colocaria na vaga do Everton Ribeiro mesmo, e aí, óbvio, ele não vai aguentar o jogo todo, já seria uma substituição programada para o segundo tempo. Uma outra opção que poderia ser feita também é imaginar alguém que pudesse jogar por aquele lado esquerdo, Rafa. E aí poderia ser um Vitor Hugo, independente se ele está bem ou não está bem, mas porque uma das poucas coisas que deram certo no jogo contra o São Paulo, por incrível que pareça, eu gostei do jogo do Gerson enquanto ele atuava pela direita. Foi um jogo que ele conseguiu apoiar muito bem no ataque e ele conseguiu fazer uma dobradinha muito interessante com o Wesley. Ele conseguiu ali, por vezes, abrir um espaço para o Wesley poder progredir e chegar à linha de fundo para fazer um cruzamento. Então, assim, em especial esse jogo contra o São Paulo da decisão, o jogo da volta, o Gerson me surpreendeu porque a gente sabe que é um jogador muito questionado e era um jogador que jogava muito pelo lado esquerdo, mas pela direita ele foi muito bem e o Flamengo cai muito de ritmo quando ele sai da direita. E aí tem a entrada do Luiz Araújo. Poderia ser uma outra opção também para esse confronto contra o Bahia, que era ter o Gerson pelo lado direito, para repetir o que foi feito nesse último jogo. Mas, ainda assim, eu prefiro o Luiz Araújo. Mudaria apenas isso, mas eu entendo a escolha do Everton Ribeiro. Acho que é prestigiar um cara que tem prestígio do elenco, é o capitão mudo, mas é o capitão desse elenco, o cara que tem o maior tempo de casa. Então, assim, acho que o Mário Jorge não quer, nesse momento, fazer nenhuma loucura. O fato é, só dele não ter escolhido o Gabriel, para mim já é o suficiente para mostrar que pode ser que tenha uma luz no fim desse túnel, Rafa. Porque se a notícia hoje é que Gabriel é reintegrado e forma trio de ataque com Pedro e Bruno Henrique, aí para mim seria derradeira e seria a gota d'água, para não dizer o contrário. E aí as minhas esperanças estariam, lá embaixo, irmão. De verdade, para mim a melhor notícia não é nem a escolha de quem vai estar ali pelo lado direito, mas sim o Gabriel não jogar. Isso para mim é o suficiente. Espero que amanhã ele não apareça na escalação como titular, que aí eu vou ficar muito decepcionado mesmo, porque de longe é o jogador que tem menos produtividade nesses últimos meses de Flamengo aí, cara.